Olá, bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Bom, quem já sofreu algum tipo de ataque racista na internet sabe o desespero para ver que aquela publicação seja rapidamente apagada. A mesma coisa vale se a publicação ocorre também nos meios tradicionais, no papel, no rádio, nas várias possibilidades hoje de tornar uma mensagem visível. Pois bem, o deputado Aloysio Mendes, do PSC do Maranhão, que é agente da Polícia Federal, propôs que esse tipo de pedido possa ser feito diretamente pela autoridade policial ao juiz, sem a necessidade de passar pelo Ministério Público, que muitas vezes pode acabar demorando na análise desta ação, que é urgente, convenhamos. Né? Deputado Aloysio Mendes, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para esse Palavra Aberta. Prazer é meu, Lincoln, estar aqui com vocês, trocando essa ideia e falando sobre um projeto que eu acho muito importante, principalmente nos dias atuais, né? Onde nós temos visto essa questão, essa proliferação de ataques pelos meios digitais, pela internet, pelas redes sociais, com relação a casos de racismo. Então, eu acho importante esse debate agora, explicar o motivo desse projeto, porque esse, como você disse muito bem, é uma coisa que nós temos visto muito atualmente, e da dificuldade de uma pessoa que tem a sua honra atingida em função da sua raça, da sua cor, de fazer essa reparação, né? Fazer com que cesse esse ataque. E o projeto visa justamente isso. O senhor, inclusive, chama atenção para todo tipo de preconceito, né? O racismo clássico, mas também o preconceito por conta de religião, os ataques xenófobos por conta de etnia ou nacionalidade, que inclusive ficaram muito comuns na pandemia, com gente atribuindo a pandemia aos chineses, aos povos asiáticos, reverberando aquela mensagem racista de vírus chinês, etc. Um projeto amplo, e me corrija se eu estiver errado, acredito que depois que o próprio Supremo também ampliou a interpretação do alcance da lei do racismo para os casos de LGBTfobia, eles também serão alcançados, né? Sem dúvida, também estarão contemplados pelo projeto, e a maior dificuldade que nós vemos hoje, Lincoln, quando uma pessoa tem a sua honra atacada em função da raça, etnia, religião ou posição sexual, é ela fazer com que aquele ataque cesse. Hoje você, via de regra, você tem que entrar com um pedido na justiça, vai ao Ministério Público, que dá um parecer, que tem que voltar a um juiz, com a nossa justiça extremamente sobrecarregada, como nós conhecemos, né? Então, quando esse dano, quando essa violência é sanada, é encerrada, passam-se 2, 3 meses, o mal já foi criado, né? O que o projeto visa é dar celeridade a essa interpelação. A pessoa atingida de forma imediata procura uma autoridade policial, que pode ser um delegado de polícia no seu município, pode ser um agente de polícia que responda pela delegacia, pode ser um escrivão de polícia, e essa pessoa, essa autoridade policial, fará um pedido diretamente ao meio onde essa calúnia está prospectando. Então, isso dá agilidade, dá à pessoa a certeza de que aquela agressão irá cessar num breve espaço de tempo, coisa que hoje, infelizmente, nós não vimos isso. E, episodicamente, em casos raros, a justiça toma uma decisão mais rápida. Nós temos casos que elas demoram até 6 meses, e o dano causado a essa pessoa com a rede social hoje, com a internet, com a divulgação que nós temos, é incomensurável. Agora, deputado, há resistências ao projeto, especialmente por parte do Ministério Público, e o argumento é aquele que está na base, né, da existência do Ministério Público, que é fazer um dos papéis a supervisão da atividade policial, e a outra que é ter uma segunda opinião, né, técnica também embasada a respeito de um determinado evento, uma segunda opinião que é sempre positiva. Como é que o senhor vê essa resistência? E aproveito para perguntar. A autoridade policial acionando diretamente o juiz vai poder, por opção dele, ouvir o Ministério Público, se desejar? Cabe ao juiz, que é a autoridade máxima nesse caso, se houver o entendimento do juiz que é a necessidade de ouvir o Ministério Público, que o que está colocado para ele ali não é o suficiente, ele tem esse discernimento, ele pode ouvir o Ministério Público, mas cabe também ao juiz, desde que o projeto seja aprovado, a decisão de fazer imediatamente a comunicação para se cessar aquele ataque. Então, cabe ao juiz a decisão final. E com relação ao Ministério Público, também é dado ao Ministério Público a faculdade de rever aquela decisão. Se o Ministério Público entender que aquela decisão não foi embasada num fato concreto, real e grave,
ele pode, através do juiz também, fazer com que aquela interrupção daquela divulgação, daquela informação ou daquela difamação, ela volte a circular, garantindo o direito de imprensa, de livre expressão. Mas o importante, Lincoln, nesse projeto é dar autonomia e dar celeridade à pessoa que está sendo atacada de maneira covarde, criminosa, que aquele ataque cesse de maneira rápida, o que não acontece hoje. Nós temos casos absurdos onde uma agressão visivelmente xenófoba ou racista, ela demora meses para chegar a um juiz e que essa decisão do juiz faça com que ela cesse. Nós precisamos, no mundo atual, com os nossos meios de comunicação das mídias digitais tão assim, popularizados, ter um instrumento mais ágil e mais rápido para fazer cessar uma agressão, muitas vezes absurda, gratuita e criminosa. E vai lembrar que os nossos diplomas legais, de um modo geral, as nossas leis, especialmente o Marco Civil da Internet, deram praticamente todo o poder aos juízes dessa decisão, né, atribuem muita responsabilidade. Eu, inclusive, pergunto se o senhor concorda com esse formato que temos na legislação atual e pergunto também, essa proposta acaba dando mais poder, mais discricionariedade para as autoridades policiais, os agentes, os delegados. Poder vem com responsabilidade. Como é que fica também o caso de uma atuação mais dura para os abusos de poder, que infelizmente são uma realidade no país? Concordo com você, eu acho que qualquer ação que extrapole o que a lei precipua tem que ser punida, seja no âmbito da polícia, do judiciário, do Ministério Público. E o que nós vemos, infelizmente, no Brasil é um sistema muito corporativo. E falo isso porque eu sou policial, né? Nós temos as nossas corporações muito corporativas, muito defensoras dos direitos dos servidores, muitas vezes sem ver que aquele servidor não é um servidor exemplar e que precisa ter uma certa punição. Eu acho que a lei de abuso de autoridade tem muito boa hora, ela deu mais um amplo espectro de possibilidades de você responsabilizar uma autoridade que está exorbitando da sua autoridade, seja no âmbito da polícia, seja no âmbito do Ministério Público e do Judiciário. E a própria lei já diz, é quando há o abuso de autoridade. A autoridade é para ser exercida, mas quando ela extrapola, ela precisa ser punida. E eu acho que nós temos ainda um sistema muito falho, seja dentro das polícias, seja dentro do Ministério Público e do Judiciário, de punição daqueles membros dessas instituições que cometem falhas e muitas vezes crimes que dificilmente são punidos. Eu vejo no Conselho Nacional do Ministério Público, no próprio CNJ e nas instituições policiais, né, que cobram, que fiscalizam a ação dos policiais, um corporativismo muito grande na sociedade. Nós precisamos quebrar esse paradigma, porque a sociedade merece ter autoridades que exerçam a sua função, mas que não exorbitem dela e, nesse caso, que elas sejam responsabilizadas. E daí uma área que dialoga com um debate que dá um outro programa, que é a gente trocar um pouco o direito punitivista pelo direito reparador, das pessoas terem que reparar também os danos que causam, mas como disse, esse é um outro assunto que dá um outro programa. Deputada Luísa Mendes, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu vou aqui deixar bem claro para quem nos acompanha qual é o número do PL, é o PL 4147 de 2020. Se você quiser abraçar esse projeto, opinar, contribuir para aprimorá-lo ou fazer a sua crítica, é só entrar lá no portal da Câmara dos Deputados, encontrar o projeto de lei, está aberto para enquete, para que você opine. Tenho certeza que o deputado vai gostar da contribuição de todos, porque a política é isso, uma construção coletiva das saídas para os problemas que a gente enfrenta, né, deputado? Muito obrigado, Lincoln. É isso mesmo. Nós precisamos, primeiro, da participação da população, acompanhando os projetos, opinando sobre eles, aperfeiçoando. Muitas vezes a gente recebe sugestão e aperfeiçoa o nosso projeto, a nossa ideia de um projeto exemplar, e isso tem sido muito salutar. E eu quero agradecer aí a oportunidade de debater esse projeto, que eu acho de suma importância para a sociedade, principalmente por causa do momento atual que nós estamos vivendo, no país e no mundo, com relação a essas difamações, esses ataques racistas, xenófobos, e que nós precisamos dar um fim a isso, principalmente com o que você disse, um poder punitivo, mas também reparador. Perfeito. Agradeço a você também que nos acompanhou aqui pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, pelas mídias sociais da Câmara dos Deputados. Até uma próxima edição do Palavra Aberta.